Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou sem o meu aluno aqui, pelo menos eu tenho um aluno para assistir. Hoje ele não está presente, para minha tristeza. Sabe que é um diálogo, pelo menos quando o Henrique está aqui gravando as minhas aulas. Hoje não tem plateia, então a minha plateia, de fato, é imaginar que cada um de vocês está aqui comigo. Vamos lá? Bem, na aula passada já tínhamos começado o nazismo na Alemanha. Fizemos a primeira parte do nazismo. Na aula de hoje abordaremos o nazismo, a continuação do nazismo. Os elementos que iremos discutir hoje estão ligados a aspectos ideológicos e de, uma vez que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, qual vai ser de fato a atuação deles. Começaremos aí com uma biografia de Adolf Hitler. É uma das figuras mais polêmicas da história, amado e odiado, que inspirou movimentos que até hoje têm importância, e aqui não estou discutindo se positiva ou negativa, mas que com certeza são importantes e nos influenciam até hoje. Então, quem foi Adolf Hitler? Ele nasceu em Braunau, na Áustria, não era alemão, prestem bem atenção nisso, no dia 20 de 4 de 1889, assim como eu, era também um ariano. Preocupante essa relação. Filho de Alois Hitler, empregado da Alfândega, e Clara Hitler. Pretendia seguir a carreira artística, foi recusado pela Academia da Áustria. Aos 21 anos, mudou-se para Viena e por 2 vezes tentou, sem sucesso, como eu já disse, entrar para a Academia de Belas Artes para estudar pintura e arquitetura. Fiz aqui uma cronologia da vida de Hitler para que possamos entender melhor o que foi essa trajetória. Vejam bem, em 1913 ele muda-se para Munique. Em 1914, ele estou-se no regimento de infantaria do exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. Sim, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Em 1920, vimos, essa questão na nossa aula anterior, fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em 1923, liderou o golpe de Munique. Quando ele é preso, o golpe de Munique, ou Putsch da cervejaria. Vocês se lembram, eu explicando disso, que foi a tentativa de golpe, a primeira tentativa de golpe do Partido Nazista. E quando ele é preso, ele escreve o Mein Kampf, Minha Luta, que é aquela obra lá que eu citei como um primor de ódio à humanidade, que ainda inspira muitos movimentos neonazistas no mundo. Em 1930, ele recebe a cidadania alemã. Em 1933, assume o cargo de chanceler da Alemanha. Vimos como ele coloca fogo no parlamento, diz que quem colocou fogo foram os comunistas, acusa os comunistas, e isso abre caminho para que Hitler realmente chegasse ao poder. Em 1934, assume o cargo de presidente da Alemanha, Führer. Então, ele assume mesmo com poderes plenos. De 1933 a 1945, forma-se o que chamamos de Terceiro Reich, o governo nazista. Vale aqui uma observação sobre o significado da palavra Reich. Reich significa império, ou seja, é o império que Hitler pretendia formar. Mas de onde Hitler ele retira essa ideia do Terceiro Reich? Por que Terceiro Reich? Quais são os outros dois? Prestem atenção. O primeiro Reich foi aquele império formado por Carlos Magno, ainda na Idade Média. Então seria o primeiro Reich a que Hitler faz referência. O segundo Reich foi aquele formado por Bismarck no processo de unificação da Alemanha, que também já vimos. E por fim, ele representaria o Terceiro Reich, o Terceiro Império, com a intenção de quê? Dominar o mundo. E, por fim, em 1945, o suicídio de Hitler, coberto de várias teorias. Vocês provavelmente já ouviram as mais diversas teorias a respeito do suicídio de Hitler, se suicidou, se não suicidou, de fato, o que aconteceu com ele. Bem, então, uma vez estabelecida essa biografia,
Falaremos de algumas frases célebres de Hitler, como por exemplo, as grandes massas cairão mais facilmente numa grande mentira do que numa mentirinha. É uma frase que eu acho que devemos refletir muito sobre ela nos tempos atuais. Nos tempos atuais, não só no Brasil, como no mundo. Vou repetir a frase, vale a pena. As grandes massas cairão mais facilmente numa grande mentira do que numa mentirinha. Uma grande mentira abarca aspectos ideológicos que acabam se transformando na visão de muitos em uma verdade. Que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Olhem bem, hein? A gente tem que parar e refletir muito sobre essa frase. Que sorte para os ditadores que os homens não pensem. E aí, vale a observação. Quem de nós é capaz de pensar de fato? Cito aqui um filósofo. Não vou falar qual filósofo. Vocês vão pesquisar. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Ou nos transformamos naquilo que os ditadores pretendem que nos transformemos, ou seja, em rebanho, ou somos capazes de refletir sobre a nossa vida e sobre tudo que nos cerca. Não há nada na história que tenha sido conquistado sem derramamento de sangue. Uma clara alusão ao militarismo que faz parte de qualquer doutrina fascista. Meu socialismo nada tem a ver com marxismo. Marxismo é antipropriedade. O socialismo verdadeiro não é. Daí a confusão, muitos hoje falando que o nazismo é de esquerda, né? É preciso não ter nenhum conhecimento histórico para afirmar isso. Na verdade, Hitler, ele usa a expressão socialismo com o único objetivo de conquistar o apoio dos trabalhadores que cada vez mais aderiam aos partidos de esquerda na Alemanha. A democracia deve ser destruída por suas próprias forças. Todos os ditadores contam exatamente com a destruição da democracia, justamente quando aqueles que não pensam apoiam ideias que irão destruir a democracia. Então, são frases muito profundas e de uma extrema atualidade. Prosseguindo aí, pessoal. Então, quais são as características do nazismo? Eu tenho primeiro o nacionalismo. Muitas dessas características aqui já analisamos e são comuns ao fascismo italiano. O nacionalismo. Qualquer nacionalismo de amor ao país que eu vivo? Não. Um nacionalismo exacerbado. Um nacionalismo xenófobo, que tem aversão de tudo que é estrangeiro. Curiosamente, lembrem aí, Hitler não é alemão. O militarismo, o tempo todo, a apologia à guerra, às armas, a utilização da força. E a utilização da força principalmente aqueles que se opõem à ideia hegemônica, à ideia nazista. O autoritarismo, já diferenciamos autoritarismo de totalitarismo. Eu não digo o meu professor é totalitário, eu digo meu professor é autoritário. Autoritário é a pessoa, totalitário é o Estado. Muito que vimos no fascismo italiano, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Ou seja, o Estado é total, o Estado está acima das pessoas. Crer, obedecer, combater, o lema do fascismo italiano, ele se repete aqui. Tudo está no Estado. O indivíduo não vale nada. É a anulação completa do indivíduo em nome do Estado e daquele que o comanda, esse Estado autoritário. O antiliberalismo radical. Esse antiliberalismo, não confundam aí, tá? Eu não vou discutir aqui o conceito de liberalismo, mas porque se eu tenho um Estado forte autoritário, eu tenho um Estado intervencionista, mas que, curiosamente, pensem sobre isso, favorece explicitamente os grupos poderosos, os ricos, a elite alemã. Eu tenho 3 características que não são características do fascismo. Prestem atenção, isso é prova de vestibular.
Se todas as características que citamos até agora, elas são comuns ao fascismo italiano, eu tenho 3 que não aparecem no fascismo, no italiano. O antissemitismo. O que significa antissemitismo? Anti-judeu, semita, descendente de Sem. Não vou explicar esse conceito aqui, tá? Então, a descendência dos judeus é de Sem, é um patriarca. Todos aqueles que são descendentes de Sem, ou são judeus ou são muçulmanos. Então, uma confusão comum. Muita gente comete. Semita é só judeu? Não. Semita é judeu ou muçulmano. Quem foi o alvo do antissemitismo nazista? Os judeus, como sabemos. Temos também o arianismo, a ideia, a crença absoluta na superioridade de uma raça. Primeiro, não existe conceito de raça. E a pretensa superioridade racial que Hitler pretende é simplesmente uma falácia do ponto de vista da construção da própria teoria científica. Na verdade, são teorias no século XIX e XX que se pretendem científicas, mas que não têm absolutamente nada de científicas. A ideia do espaço vital, ancorado na ideia de sangue e solo, ou seja, a Alemanha tem o direito de reconquistar o que ela perdeu na Primeira Guerra Mundial, nem que seja à custa de sangue. Olhem bem essa ideia, hein? Ela levaria à Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então, quais são os acontecimentos desse Terceiro Reich, uma vez que Hitler chega ao poder? Em 1933, eu tenho o início da perseguição aos opositores do governo nazista, socialistas, comunistas, sindicalistas e judeus, e da criação de campos de concentração. Bem, gente, observem bem isso. Eu já tinha falado dessa perseguição anterior, citei inclusive o caso de Rosa Luxemburgo. Essa perseguição, ela se acirra e ela chega ao seu patamar máximo quando Hitler chega ao poder. Não existe tolerância com nenhuma dissidência política, religiosa, nenhuma dissidência de ideias dentro de um governo nazista. O diferente é perseguido, é massacrado, é exterminado fisicamente. Nós não podemos esquecer disso. Bem, em 1933, temos a criação da Gestapo, a polícia secreta, que tinha justamente a função de perseguir essas dissidências que eu acabei de citar, agindo com extrema violência contra os opositores. Em 1933 também tem fechamento dos sindicatos e de partidos políticos, exceto o Partido Nazista. Todos os fascismos são unipartidaristas, ou seja, só existe um partido. Temos aí um conceito, acredito que todos vocês já saibam. Tem pluripartidarismo, existência de vários partidos. Unipartidarismo, só um partido. Eu tenho também o bipartidarismo, 2 partidos. Exemplo, o caso da ditadura civil-militar no Brasil, Arena e MDB, bipartidarismo. Ou apartidarismo, o caso do governo de 37 de Getúlio Vargas. Não existia partido político. Ele fala que nenhum partido representa os interesses da nação. É um partido, é um governo de inspiração fascista, não é fascista. Todos os fascismos são unipartidários, ok? Bem, tem também, em 34, as leis tributárias, início do confisco de bens dos judeus. Os judeus que eram, então não é à toa a perseguição aos judeus, ela não é aleatória. Tem uma passagem do filme O Holocausto, que é uma conversa entre Hitler e um comandante da Gestapo, e o comandante pergunta para ele, mas por que os judeus? Ele fala, poderia ser qualquer outro, precisamos de um bode expiatório. E encontramos um bode expiatório, que é justamente aqueles que mais detêm o poder econômico na Alemanha. Então Hitler, ele utiliza os judeus como bode expiatório, não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela cabe muito bem aqui, justamente
para recuperar uma Alemanha destruída pela guerra e, portanto, levar ao prestígio de Hitler, como se ele tivesse conseguido essa recuperação econômica. Fiquem atentos aí a esse processo. Em 35, temos as criações das leis de Nuremberg, que são as leis de proibição para que os judeus exercessem qualquer tipo de cargos políticos, que estudassem nas escolas na Alemanha. Então, são uma série de leis restritivas de espaços públicos para os judeus e ocupação de cargos. Em 36, temos Jogos Olímpicos realizados em Berlim. Peço que vocês pesquisem mais sobre isso. Em 38, a Noite dos Cristais, quando vários socialistas são assassinados. Assassinato do diplomata Ernest von Reit. O diplomata residia em Paris e foi vítima de um atentado realizado por não sei falar, tá? Em alemão. Por um jovem polonês judeu. Esse assassinato de um nazista levaria à reação dos nazistas, né, já que um jovem judeu assassinou um nazista, e isso levaria então a uma revanche por parte dos nazistas e o assassinato de vários judeus. Eu colocarei um vídeo sobre a Noite dos Cristais. Ela é muito importante. Bem, ainda sobre o Terceiro Reich, falaremos de economia. De 32 a 36, temos uma diminuição significativa do desemprego, óbvio, né? Confisco de bens dos judeus. 6 milhões, menos de 1 milhão. Ou seja, Hitler consegue de fato recuperar a economia. Os métodos já sabemos. De 32 a 37, a produção nacional cresceu 102% e a renda nacional dobrou. Isso significa o quê? Está indo bem, apoio maciço da população. De 32 a 39, ampliação das obras públicas e isenção de impostos para as empresas que aumentassem os empregos e os seus gastos de capital. Em 34, eu tenho suspensão do pagamento da dívida externa. Em 34 também, economia de defesa, retorno da indústria bélica. Lembrem-se que, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha ficado proibida de se rearmar. Hitler rearma a Alemanha diante da impotência dos países europeus ou de não quererem interferir. Veremos isso mais tarde. 34 a 39, privatização em massa, diversos bancos, estaleiros, ferrovias, organizações de bem-estar social, entre outros, foram privatizados. Todo governo fascista, ele privatiza com o objetivo de favorecer a elite dominante, de favorecer os banqueiros, de favorecer os industriais. Em 37, adotou uma política que extinguia todas as corporações com capital inferior a 40 mil e proibiu a criação de novos empreendimentos cujo capital inicial fosse menor do que 200, e que rapidamente acabou com 1/5 de todos os pequenos negócios do país. Os ditadores não suportam os pequenos negócios, eles querem favorecer o grande capital. Em 35, 36, 37, 38, o BIP alemão cresceu em uma taxa de 9% ao ano, atingindo um crescimento de 11% em 1939. Ou seja, com a ditadura, qualquer economia cresce. Eliminando a oposição, é muito fácil crescer, principalmente quando exterminamos fisicamente todos aqueles que detêm o maior capital e não estão falidos, como no caso dos judeus. Bem, terminamos por aqui. Nossa próxima aula faremos a terceira parte dessa ainda sobre o governo nazista. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês. Tchau!